manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. Hoje é terça-feira, são 19 os minutos que nos separam das 11 horas e é com renovado gosto que recebemos o chefe Ricardo França para que seja possível esta rubrica de Operação Trânsito. Bom dia, chefe Ricardo. Ora, muito bom dia. Bem disposto. Fazemos os possíveis. Fazemos por isso, não é? Porque nunca há aquela semana em que essa folhinha de relatório nunca vem a zeros, infelizmente. Pois, infelizmente. Aí seria o grande dia da felicidade. Digamos que esta última semana não é, em termos de número de acidentes, não está assim muito elevado, mais ou menos entre a média, mas em termos de feridos graves e ligeiros, está um bocadinho acima, não é? Porque houve mesmo uma morte. E houve um ferido grave que acabou por falecer. Foi transportado ao hospital e acabou por falecer há um tempo depois no hospital. Mas já vamos então, esta última semana de 6 a 12 de setembro ocorreram 13 acidentes, todos eles nesta ilha terceira, portanto São Jorge e Graciosa, pelo menos que a PSP tivesse sido chamada, não ocorreram acidentes. Portanto, dos 13 acidentes, além dos danos materiais, temos a lamentar 3 feridos graves e 2 ligeiros. Um dos feridos graves, um senhor de 76 anos, acabou por falecer. Era um condutor de um quadriciclo, portanto, aqueles chamadas Moto 4. Há os quadriciclos fechados e aquele é aberto, que é mais conhecido por Moto 4. Moto 4. Segundo a testemunha que ia atrás, portanto, ele ia normalmente e depois de fazer uma curva ligeira acabou por, sem motivo que justificasse, guinar para a direita e entretanto caiu ao solo, bateu com a cabeça, porque o capacete acabou por sair da cabeça antes de ele tocar no solo, portanto não estaria devidamente apertado, como nós vamos falar sobre isso, e ao bater com a cabeça, portanto desmaiou, depois foi levado ao hospital, mas já quando chegou lá, pouco depois, acabou por falecer. Portanto, essa é a pior má notícia que nós temos. Portanto, também temos um outro ferido grave, mais 2 feridos graves, uma criança de 2 anos, cuja condutora de 31 anos, uma senhora de 31 anos, que ficou com ferimentos ligeiros, e uma outra também com 32 com ferimentos ligeiros, alegada sonolência ou fadiga, portanto acabou por, deve-lhe ter dado um microsono e acabou por embater frontalmente numa outra viatura. Portanto, desse acidente resultaram um ferido grave, uma criança de um rapaz de 2 anos e 2 feridos ligeiros, portanto as senhoras de 31 e 32 anos. Depois há um outro despiste por excesso de velocidade, também ferido grave, um jovem de 24 anos, que, embora alegando não saber porquê, acabou por se despistar. Portanto, e eventualmente estará excesso de velocidade ou também eventualmente alguma sonolência ou fadiga, enfim. Portanto, em termos dos feridos ligeiros, pois os tais 2 que acabei de falar, e há um outro também. Aliás, os 2 que falei do mesmo acidente. Causas dos acidentes, temos o não guardar distância de segurança do veículo da frente, temos aqui 5 situações, aliás 3 são por não guardar distância do veículo da frente e 2 por não guardar distância lateral. Temos um excesso de velocidade, como disse, depois temos também aqui alguma distração, pelo menos em 2 acidentes, distração que não foi rigorosamente apurada, mas portanto que terá feito com que realmente os condutores distraídos acabaram por não o controlar convenientemente. Temos o tal acidente da sonolência ou fadiga, temos a tal doença súbita desse condutor a partir do condutor do quadriciclo que acabou por falecer, portanto deve-lhe ter dado algum problema de saúde que o fez perder o controle na altura. Temos uma situação de uma abertura inadvertida de porta, que não sei se terá sido o condutor ou se terá sido algum passageiro, mas se foi tanto o condutor como algum passageiro não devem abrir as portas, principalmente aquelas que vão para o lado de onde estão a circular os veículos, não devem abrir sem se certificar se podem ou não abri-lo com segurança, porque há sítios que são mais apertados e vai passar uma viatura, no momento em que vão abrir, pronto, já está visto o que é que pode acontecer.
Pior ainda, o que acontece muitas das vezes é que os passageiros devem sempre sair para o lado dos passeios ou das bermas, não é? Mas o que é que acontece? Na maior parte dos casos, o que está junto àquela porta, mesmo que seja para o lado de onde circulam os veículos, sai por ali. E pronto, e muitas das vezes sem até porque não tem ali o espelho logo à mão, como tem os da frente, e acaba por abrir inadvertidamente, portanto, e aqui felizmente apenas danos materiais. Depois temos aqui uma situação, já não é a primeira vez que acontece, mas em que há um embate lateral, portanto, não guardar a distância lateral de segurança, e vai-se a ver os dois condutores tinham álcool bem acima do que é permitido por lei. Um com uma taxa de 1,11, contraordenação muito grave, e outro com uma taxa de 1,21, portanto, que acabou por culminar numa detenção. Está-se a ver se um já não é bom, dois a conduzir com álcool, pior ainda, portanto, e está a ver que o acidente mais tarde ou mais cedo aconteceria. Depois uma situação aqui de marcha atrás sem a devida precaução, em pequeno toque em parques de estacionamento. Em termos de detenções, temos 5 detenções, 3 por álcool, uma com a taxa de 1,21, portanto uma senhora de 55 anos, uma outra taxa de 2,36, um jovem de 38 anos, e outra jovem, uma jovem de 23 anos com 1,70. Sem habilitação, um jovem de 18 anos e outro de 31. Portanto, isso é o resultado desta última semana, que esperemos que os próximos sejam menos más. Exatamente, e é por isso mesmo que estamos aqui a falar dos acidentes e das causas dos mesmos que podem ser evitados. Depois há outras situações que têm a ver com os ciclistas. Há quem comece a dizer que há muitos ciclistas agora aí nas nossas vias, e eu sei que o chefe também tem algo a dizer sobre isso. Tenho. Efetivamente está agora previsto o Grande Prémio de Ciclismo para os dias 17, 18 e 19 agora de setembro, que vão percorrer praticamente a ilha inteira, não é? Pelas nossas estradas regionais. Daí que isso começa na sexta-feira às 17h30, depois no sábado e no domingo às 10h30 também começam outras duas provas. Aqui apelo efetivamente à compreensão das pessoas e ao cuidado que devem ter. Se a legislação já diz que efetivamente um condutor, quando se depara com um ciclista no mesmo sentido, mas na mesma via, deve, para o poder ultrapassar, deixar pelo menos 1,5 metro, mais coisa menos coisa, mas uma distância considerável. A legislação diz 1,5 metro, claro que está que ninguém está ali a medir uma fita métrica, mas pronto, uma distância razoável, para que efetivamente, se o ciclista der algum um desequilíbrio qualquer, uma coisa qualquer, não haja acidente. Portanto, e infelizmente isso não se verifica em muitas situações. Vejo muitos ciclistas que temem muitas vezes até pela vida em determinadas situações, precisamente porque há muitos condutores que não têm esse cuidado, não têm esse respeito. Se bem que também há ciclistas que às vezes também abusam, não é? Mas a verdade é que eles são mais vulneráveis, e o condutor do veículo tem que ter esse cuidado e tem que ter essa atenção e esse respeito, não é? Portanto, apelava efetivamente então às pessoas que tivessem um especial cuidado, até porque vão ser muitos ciclistas, apesar de termos, portanto, policiamento nos locais mais complicados para facilitar a passagem em segurança, haverá outros sítios, efetivamente, onde essa segurança não se consegue assegurar a 100%, e claro está, também não se consegue fechar, impedir o trânsito em todas essas artérias, e mesmo que se conseguisse impedir, havia sempre alguma situação que podiam sair de uma casa, enfim, de uma propriedade. É sempre muito complicado. Portanto, eles, apesar de estarem a correr, têm que cumprir com as regras de trânsito, não é? Ter também os cuidados, mas apelamos efetivamente aos cidadãos que contribuam e que cumpram com as indicações no sentido de reduzir a velocidade e estarem com mais atenção. Para que corra tudo bem. Também agora, nesta altura, há na via pública a circulação de muitos tratores por causa do processo de encilhar, como se diz, não é? E isso pode às vezes também atrasar um pouquinho o trânsito, e para além disso também, se não for bem acondicionado o produto dentro do trator, pode também causar perigo na estrada. Pois, efetivamente. Relativamente à questão de poder eventualmente prejudicar um pouco mais o trânsito, porque eu acho que é uma questão
de bom senso e de tolerância, porque os veículos estarão, enfim, a fazer o seu trabalho e têm que se deslocar de um lado para o outro para irem colocar o material. Relativamente a outra situação, que apesar de nós tentarmos, com os meios que temos, levar isso ao máximo, a verdade é que se verifica muito é que eles querem despachar serviço e acabam por não cobrir, digamos assim, aquela parte do que levam nos reboques, não cobrem aqui, e aqui com o vento acaba por se espalhar muito pela estrada. Não só suja a estrada, como também pode perigar, digamos assim, não só os ciclistas e os motociclistas, mas também os outros veículos, porque aquilo pode até causar alguma, se for preciso fazer uma travagem, não conseguir fazer travagem portanto, atempadamente, aquilo pode fazer escorregar. Portanto, apelo também efetivamente a que tenham esse cuidado e façam os possíveis para tapar isto. Eu sei que é muito difícil, que leva muito tempo, enfim, claro. Mas há que ver, se eles querem ser respeitados, também têm que respeitar os outros, e acho que é assim que deve ser, até porque acredito que os condutores não queiram levar uma coima de 120 euros, que é uma coima pesada, e alguns estão ali a ajudar os amigos e se calhar não estarão para isso, e mesmo que não tivessem, mesmo que tivessem a ganhar, para ganhar 120 euros ainda tem que se trabalhar bastante. Está. Então vai mesmo valer a pena perder algum tempo a condicionar bem. É só uma questão de fazerem um mecanismo como deve ser para enrolar e desenrolar rapidamente. Portanto, aquilo não é assim muito difícil, é preciso perceber que tem que ser feito, não é? Claro que sim. E pronto, chefe, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Queria aqui, começaram as aulas, portanto, era importante que, e sabemos que em muitas escolas, a envolvente não é mais propício para se ter muitos veículos, não é? Por perto, mas temos o que temos, e é importante que se é verdade que os pais querem entregar as crianças o mais próximo possível e em maior segurança, mas também têm que pensar que não devem prejudicar demais os restantes, não é? Estacionar à porta da escola, não. Estacionam mal, sem pensar nos outros, só pensam em si, acabam por prejudicar, muitas das vezes até criticam os outros, mas depois vêm fazer o mesmo. Quer dizer, apesar de ser difícil, vamos tentar minimizar, digamos estacionar assim, bem, e depois, se for preciso, for levar o filho até à esse porta, transtorno, não? Até porque há pessoas que querem passar para aqueles locais para irem para a sua vida, não é? E acabam por também ficar prejudicadas. É verdade. Portanto, milagres não há, já se sabe que há de haver sempre na altura em que as crianças são levadas para a escola e quando vão ser, portanto, para regressar a casa vão lá as pessoas por escolas, há de haver sempre algum transtorno, é lógico, e isso toda a gente compreenderá. Claro. Agora, há pessoas que efetivamente é aqui que fica, quer dizer, não fazem um esforço no sentido de prejudicar menos os outros. Portanto, é isso que eu apelo, efetivamente, a que tenham esse cuidado. Ainda ontem, aqui num programa do Rádio Cobadanga, falava-se nisso. É preciso que nós, açorianos, mudemos um pouquinho a nossa cultura e que pensemos em estacionar bem primeiro, sem prejudicar ninguém, e andar um pouquinho a pé. É só isso que se pede, não é? Toda a gente entende, até porque sente na pele. Todos nós, mesmo condutores, somos peões todos os dias. Ora, e não gostamos de determinadas coisas, se calhar criticamos, aliás. Aquela frase, aquele provérbio árabe que disse na última semana, que é: critica o que fazes e não faças o que criticas. Há muita gente, há muito condutor que critica isto, aquilo e aquele outro. E se eles vão ver, eles fazem o mesmo pior. É impressionante, que se uma pessoa critica porque acha que está mal. Se acha que está mal, não deve fazer. Não vai fazer igual. Os outros fazem e também vão fazer ainda pior. Não é assim. Acho é uma mudança de mentalidade que acho que não é assim que deve ser feito. Mas já era tempo de ter melhorado. Sim, vamos tentar, vamos insistindo sempre. Tenha uma frase para hoje, teve tempo? Então vamos a isso. Aquele que cometeu um erro e não o corrigiu está cometendo outro erro. Ora, está Confúcio. Ficamos então assim com essas suas últimas palavras. Muito obrigada por esta sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade, até que seja de hoje a 8 dias. Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.